Olá, bom dia para você. A pensão por morte é um direito dos contribuintes da Previdência Social e seus dependentes. É um benefício que ninguém deseja receber, já que implica na morte de alguém próximo. Mas no caso de uma aposentada de Santo André, que dependia financeiramente do filho, ela teve de buscar a justiça para garantir o direito à pensão. E isso só aconteceu 10 anos depois da morte dele. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre Previdência Social. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br. E você pode participar enviando suas perguntas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da cultura, o cemais.com.br/Pronto Atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a advogada Marta Geller. Bom dia, Marta. Obrigada por voltar. Bom dia, é um prazer. Uma aposentada da cidade de Santo André, na Grande São Paulo, esperou 10 anos, mas conseguiu receber a pensão pela morte de um filho de quem era dependente. A dona Maria tentou por 3 vezes receber o benefício do INSS, mas só conseguiu por meio da Justiça. Segundo o Ministério da Previdência, apenas em maio foram liberadas mais de 35 mil concessões de pensão por morte, com um valor médio de R$ 1.027 cada uma. O INSS determina 3 grupos de parentes. O primeiro é dos cônjuges, companheiro ou companheira, filho não emancipado com até 21 anos ou filho inválido, sem limite de idade. O segundo grupo é o dos pais do falecido. E o terceiro grupo de parentes é formado pelos irmãos não emancipados com até 21 anos ou inválidos de qualquer idade. A pensão pode ser cancelada com a morte do beneficiário, com a emancipação do irmão, ainda que inválido, ou dos filhos, também se completarem 21 anos. Homens e mulheres que ficaram viúvos e recebem a pensão pelos seus parceiros garantem a manutenção do benefício, mesmo no caso de um novo casamento. No caso da morte do segundo companheiro, o viúvo poderá escolher a pensão que tiver maior valor. Marta, mas se isso deveria acontecer, por que a dona Maria demorou tanto para conseguir o benefício? Porque, assim, dependendo do grau de parentesco entre o segurado e aquele que é o beneficiário da pensão, existe a necessidade de fazer a prova da dependência econômica. Entre os cônjuges e entre o pai, a mãe e os filhos, não existe essa necessidade de prova de dependência econômica. Né? Ela é presumida, a lei considera como presumida essa dependência econômica. Da mesma forma que entre companheiros, porque não precisa ser casado, mas a união estável também faz com que seja presumida essa dependência econômica entre os cônjuges, sejam eles do mesmo sexo ou de sexos diferentes. No entanto, com relação à dependência econômica da mãe ou do pai com o filho que faleceu, que é o segurado, aí não, aí é necessário fazer o quê? A prova da dependência econômica. Entendi. E muitas vezes, dependendo da agência do INSS, eles fazem uma lista dos documentos que você precisa apresentar. E eles enumeram aqueles documentos como se fossem todos necessários, como se fossem necessários, houvesse a necessidade daquela comprovação da dependência econômica ser feita com a apresentação de todos aqueles documentos que eles apresentam, como na verdade é um rol exemplificativo. Se você tiver uma daquelas provas de dependência econômica, já basta para que o INSS faça, então, a concessão do benefício. Mas isso confunde, então, né, as pessoas? Pois é uma questão de confunde e faz com que elas busquem a justiça para que, então, seja feita a prova da dependência econômica. O que faz prova de dependência econômica? A declaração do imposto de renda, o filho que declara o seu pai ou sua mãe como dependente econômico dele, o pagamento de seguro-saúde para um pai, para uma mãe, compras de remédios, supermercados, a conta conjunta com pai e mãe, né? Filho e mãe, ou filho e pai. Então, tudo isso faz a prova da dependência econômica. Sim. Claro que se esse filho tem uma conta conjunta, mas ele trabalha e é independente economicamente, é evidente que no INSS não tem essa obrigação de pagar a pensão. Mas, se for a prova ao contrário, mostrando que
o pai depende, para ele ter aquele padrão de vida, ele depende daquela contribuição do filho mensalmente para poder garantir aquilo que o artigo 6º da Constituição fala, que a pessoa tem que ter para ter dignidade, que é alimentação, vestir-se, alimentar, morar, né, a moradia. Muitas vezes ele paga um aluguel, então o filho fazia até o contrato de aluguel, estava no nome do filho e o endereço era onde o pai morava. Todas as provas são admitidas. Né? E não existe uma listinha, que é aquela listinha que o INSS põe lá na repartição, dizendo que aqueles são os documentos que devem ser exigidos. Não, existem toda a prova é possível. E se você produzir uma prova e o INSS não aceitar, então você, infelizmente, tem que buscar na justiça, como é o caso de muitas pessoas. Olha, tem uma pergunta aqui sobre pensão por morte, é da Áurea Aparecida. Ela disse que conviveu 9 anos com o pai da filha dela e em 2011 ele faleceu. Dela conta, eu consegui o benefício de pensão por morte que está no nome dela, dessa filha, né? Gostaria de saber se é possível transferir a pensão para o meu nome. Uns dizem que sim, outros que não. Dela diz, eu não fui casada com ele, apenas convivi durante 9 anos. Uns dizem que quando ela completar 18 anos, o benefício será cortado. Isso é verdade, Marta? São 2 equívocos aí que a nossa telespectadora está cometendo. E quer dizer, se ela fala que uns dizem, outros dizem, é exatamente a questão da informação está equivocada. Primeira coisa, ela conviveu maritalmente com esse segurado. Teve, inclusive, uma filha com ele. Portanto, a presunção de dependência econômica, a lei presume que ela é dependente econômica. Então, o fato dela ter ido requerer o benefício, ela apresentou a certidão de nascimento da filha e provavelmente o INSS deu uma lista de documentos que ela deveria apresentar e ela provavelmente ou não tinha todos, ou o INSS então concedeu o benefício para a filha e ficou por isso mesmo. E enquanto a filha é menor, ela então fica nessa posição acomodada. E muitas vezes, Madi, esse equívoco pode acarretar um dano grave. Por quê? Porque se ela é presumidamente dependente desse segurado que faleceu, ela deveria estar recebendo a pensão conjuntamente com a filha, junto com a filha. Sim. E a pensão, conforme o número de dependentes que existem, ela é dividida em partes iguais. Então, se tem no caso, 2 dependentes, a mulher, que é presumida, mesmo sendo concubina, não sendo casada, o fato dela ter união estável com ele, e a união estável ela não precisa estar registrada em cartório, ela não precisa ter um compromisso de união estável. Basta que ela prove que ela viveu sob o mesmo teto com esse segurado que faleceu. Essa prova pode ser feita com documentos que mostravam endereços iguais na data do óbito. Então, na data do óbito, ela vivia com ele, comprovantes de residência, extratos bancários, enfim, que mostrem que elas moravam na mesma casa, porque a dependência econômica ela não precisa provar. Basta provar que morava na mesma casa com ele na data do óbito. E aí ela vai conseguir, sim, ela deve requerer a revisão do benefício para incluí-la como dependente, como segurado, dependente desse segurado que faleceu, para poder dividir a pensão com a filha. Por quê? Exatamente a dúvida dela, quando a minha filha tiver 18 anos, vai cessar o benefício? Entendi. Não vai. Por quê? Porque a maioridade civil, Madi, criminal e civil, ela é 18 anos, realmente. Mas a lei previdenciária, ela tem uma especialidade, é uma lei especial. E ela prevê o quê? Que a maioridade para fins de recebimento de pensão por morte são 21 anos e não 18 anos. Então, com 21 anos, essa pensão vai cessar. E aí ela fica sem receber a pensão que é devida a ela, porque ela está numa situação cômoda, porque ela recebe integralmente a pensão da filha. Muitas perguntas, Marta. Vamos lá. A Renata Engli é de Araras. Ela diz, eu tenho um filho com deficiência motora. Eu fui no INSS e foi negado o benefício por causa do salário do meu marido, que recebe R$ 1.700. Nós somos 4 pessoas, moramos de aluguel. Pois é, tem que fazer uma análise conjunta aí dessa renda, né? Que é o mais adequado, Madi. Por quê? Porque se você computar o benefício assistencial do LOAS, que é um benefício que é pago às pessoas portadoras de deficiência ou maiores de 65 anos, cuja família não tem condição de prover o sustento dessa pessoa, então sim, é feita uma avaliação com relação aos gastos daquela família e às entradas que aquela família consegue aferir durante um mês.
Se por um acaso foi negado o benefício por conta da renda, mas sem que esse assistente social, e muitas vezes a pessoa não recebe a visita do assistente social, simplesmente é o critério da renda, já exclui e o assistente social nem vai à casa desse segurado. Dessas pessoas que são, não são seguradas porque exatamente precisam do benefício assistencial. Então, ela deve sim fazer ou recorrer desse pedido que ela já fez ou ingressar na justiça para que seja feito esse estudo da renda familiar. O Supremo Tribunal Federal já entendeu que o critério de renda tem que ser metade do salário mínimo e não 1/4 como a lei prevê, por conta até dessa evolução aí econômica que a gente tem vivido. Então, mudou-se o critério judicialmente. No Facebook, a Maristela Camargo pergunta: eu estou afastada, recebo auxílio-doença. Meu benefício vence no final de agosto. Eu vou pedir prorrogação do benefício porque não tenho condições de voltar ao trabalho. Eu tenho distúrbio esquizofrênico, um tipo de esquizofrenia, esquizoafetivo, na verdade. Eu continuo recebendo o auxílio até a próxima perícia ou ela será cortada? Não, enquanto, depende, se ela teve alta médica, ela vai pedir a reconsideração, aí o benefício ele é suspenso na data prevista. Se por um acaso o benefício foi prorrogado e teve uma nova data de alta, aí sim ela vai receber até essa nova data, depois ela tem 30 dias para pedir a reconsideração dessa alta. E enquanto ela permanecer incapacitada, porque está tomando medicamentos fortes ou porque está realmente em surto, porque esse tipo de distúrbio psiquiátrico, as pessoas em determinados momentos têm surtos. Na época do surto, ela tem que ser afastada. Depois ela é recuperada e ela volta a exercer o trabalho, porque ela está medicada, está controlada, volta a trabalhar. Mas nos períodos de surtos, e se os surtos forem muito frequentes, aí ela pode até, se for atestado por perícia, que ela está incapacitada totalmente, pode obter até a aposentadoria por invalidez. Muito bem, olha, a Edmeia Silva diz: se eu me aposentar por auxílio-doença, eu posso continuar pagando o INSS? Porque faltam 6 anos para eu me aposentar por idade. Se ela deixar de receber o auxílio-doença? Se ela se aposentar por auxílio-doença, ela falou... Não se aposenta por auxílio-doença. Se ela não São se... benefícios É diferentes. um benefício, né? Por invalidez, talvez ela seja... Pode ser. Daí ela continua pagando e pode se aposentar depois por idade? Não precisa, porque enquanto ela estiver recebendo benefício de aposentadoria por invalidez, ela nem deve pagar o INSS, porque ela está coberta pela Previdência e supõe que aquele valor da aposentadoria seja a remuneração em substituição daquela que ela teria se ela estivesse trabalhando. Se ela for pagar o INSS nessa condição, ela tem que ter muito cuidado, porque ela só pode pagar como facultativo, que é a dona de casa, que não exerce remuneração. Por quê? Porque se pagar como contribuinte individual, o benefício é suspenso imediatamente, Madi. Por quê? Porque vão presumir que ela voltou a trabalhar. Então, é muito cuidado com essa... E também contribuir depois que você já está aposentado, você pode nunca recuperar essa contribuição, porque vai depender da tese do Supremo dizer que vale ou não a desaposentação. Portanto, cuidado com contribuir aí estando aposentado. O Carlos Garcia, que é de Poá, ele tem uma dúvida que é bem frequente aqui no programa. Ele diz: eu trabalhei em uma empresa de abril de 73 a julho de 74. Essa empresa me cadastrou no PIS, eu tenho documentos, comprovam e tudo. Essa empresa não existe mais há mais de 30 anos, não consta no CNIS. Como eu faço para provar esse tempo trabalhado? É muito comum a dúvida desse nosso telespectador. Por quê? Porque muitas vezes o vínculo não está no CNIS, não porque não houve recolhimento ou porque aquele vínculo, o INSS deixou de colocar ali. O que ele tem que fazer? Ele vai à Caixa Econômica Federal. Que em alguns períodos a Caixa Econômica Federal ela não era a gestora do Fundo de Garantia. Então, às vezes, o que acontece? Não vai aparecer... os depósitos não vão aparecer. Mas como ele diz, ele tem o PIS, ele já foi, inclusive, deve ter ido à Caixa, puxou essa informação e constatou que ele está inscrito no PIS por essa empresa, cujo contrato de trabalho consta da carteira de trabalho dele. Então, muitas vezes o INSS exige também, além do vínculo em carteira de trabalho, exige que o segurado
vá buscar na empresa uma declaração da empresa e a cópia do livro de empregados. E muitas vezes essa empresa não existe mais, o segurado não consegue esse documento. Mas a carteira de trabalho, desde que ela não esteja adulterada ou que não esteja legível, às vezes você está tomando café, cai um suco de laranja em cima, borrou tudo. Aí não serve. Mas se a carteira está intacta, mesmo antiga, conservada, ela é documento suficiente junto com essa inscrição do PIS, que ele pode puxar na Caixa Econômica Federal, e todos aqueles que estejam nessa situação, cuja empresa não existe mais, eles podem apresentar esse documento, é documento suficiente. O INSS tem que considerar, se não considerar, a Justiça, existe até súmula do Conselho Nacional de Justiça, dizendo que aquilo tem que ser, da Turma Nacional de Uniformização, que são dos juizados federais, essa súmula, que tem que aceitar esse documento, que tem que ser computado efetivamente, a carteira de trabalho é o documento público. Entendi. Sobre o tema de abertura do programa, que é a pensão por morte, Marta, o Júlio César, que é de São José dos Campos, ele diz: o meu pai faleceu há mais de 8 anos. Existe tempo para solicitar a pensão? Entra a qualidade do segurado também? Existe, ele tem que ter qualidade de segurado na data do óbito, para poder gerar o direito à pensão por morte dos dependentes. Não existe carência para esse tipo de benefício, basta ter inscrito no INSS, quer dizer, ele não tem um número mínimo de contribuições que ele tem que ter feito, o segurado, antes de falecer. Então, se ter 1 mês de contribuição, gera direito à pensão vitalícia para os dependentes. Existe algumas situações em que o segurado, quando faleceu, já estava há muitos anos sem contribuir e perdeu a qualidade de segurado. Alguns juízes, algumas decisões já existem, de tribunais superiores, inclusive, entendendo que se ele tem um patrimônio previdenciário de 15 anos, Madi, que é o mínimo para a aposentadoria por idade, quer dizer, se esse segurado não tivesse falecido, quando ele completasse 60 anos se mulher ou 65 se homem, por ele ter 15 anos de contribuição já, mesmo tendo perdido a qualidade de segurado, ele iria na boca do caixa e iria receber a aposentadoria por idade. Sim. Portanto, com base nesse entendimento, os juízes têm entendido que para essas famílias também caberia o benefício de pensão por morte. Então, existe essa tese, ele pode também estar pleiteando isso. Mas não existe, então, carência e não existe o tempo, que ele pergunta o tempo que você tem para receber. Existe a prescrição de 5 anos, são 5 anos a prescrição, você só pode reclamar os últimos 5 anos, num período de até 10 anos da data do óbito. Sim. Né? Que é a decadência, que para benefícios existe a decadência, muito embora os tribunais entendam que para concessão o segurado não perca esse direito nunca. Então, a qualquer momento, ele pode ir lá requerer o benefício que ele iria conseguir. Mas, em função dessa questão da decadência, ele pode estar enfrentando aí a questão de 10 anos da data do óbito para obter o benefício. Entendi. Olha, a Eliana não fez... mais uma coisa, contra os menores não corre a prescrição. Como? Contra os menores, os menores, os incapazes, Sim. Eles não têm esse prazo de prescrição. Entendi. Então, enquanto a pessoa é menor, não corre a prescrição exatamente para proteger o menor, porque ele não tem a obrigação de saber dos seus direitos, né? Então, para ele não corre prescrição e vai receber desde a data do óbito. Entendi. Olha, a Eliana é de São Paulo, ela diz: eu quero fazer o cálculo no posto de atendimento da Previdência. Eu devo fazer um agendamento no site? Ela diz: eu devo solicitar atendimento pela carta de tempo trabalhado? Qual que é o caminho que ela deve seguir, Marta, Na para ela verdade, fazer o se cálculo? ela conseguir os extratos do CNIS dela, de salário de contribuição e de vínculos, e ela tem também em casa os carnês e as carteiras para confrontar com as informações oficiais que estão no site, ela deve fazer isso pela internet, no site que é o www.inss.gov.br. Lá tem serviços para os segurados e tem as duas opções. Ela faz, então, a contagem de tempo de contribuição e depois faz também a da simulação do valor do benefício. Feito isso, o próprio site gera como se fosse uma carta de concessão. Sim. Só que é uma simulação. Na hora de você imprimir, vai estar escrito lá, simulação. Aí ela vai, imprime, tem dúvidas, aí ela vai com essa impressão já direto no INSS, porque ela agiliza esse atendimento dela. Sim. E aí não precisa agendar, basta pegar uma senha
na hora que ela se dirigir a qualquer agência mais próxima da casa ou do trabalho dela, pega a senha, vai ser atendido e lá o servidor então vai tirar essas dúvidas. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, hein? Continue enviando suas dúvidas. Hoje o nosso tema é Previdência Social. Até já. Estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é Previdência Social e quem está tirando suas dúvidas é a advogada Marta Geller. Marta, eu queria comentar com você rapidinho essa decisão da Justiça Federal de Uberlândia, Minas, né? Na semana passada, essa decisão determinou que o INSS adote em todo o país aquele sistema de identificação biométrica, que é a coleta de impressões digitais. Em 2 anos eles vão ter que fazer isso. Existe muita fraude, Marta? Existe bastante fraude, principalmente de benefícios rurais. Sim. Essa ação civil pública ela foi impetrada exatamente para proteger e para coibir esse tipo de fraude nas áreas rurais, os benefícios assistenciais ou para provar tempo rural. Então, as pessoas usam identidade de outras, se beneficiam por facilidades concedidas por agentes, servidores da própria Previdência Social. Então, para evitar esse tipo de situação, a Justiça determina que seja feita a identificação pelas digitais. Agora, Madi, o INSS ele já poderia estar se beneficiando de um convênio com bancos, porque o pagamento, a concessão, ela é feita administrativamente pelo INSS, que vê a documentação e concede o benefício. Mas por meio de um convênio com os bancos, a gente também, todo mundo que tem conta em banco, daqui a pouco vai ter que fazer esse cadastramento pela digital para poder operar nos caixas bancários, enfim. Exatamente também para evitar fraude, enfim, cartão falso, documento falso. A mesma coisa o INSS deveria fazer, porque quem paga o benefício são as agências bancárias. Então, se a agência bancária cadastra aquele segurado ou dependente do segurado que vai receber o benefício, e se ele colocar o dedo lá e acusar que ele recebe o benefício X e o benefício Y, o próprio banco poderia comunicar ao INSS de que isso está sendo feito. E isso diminuiria o custo e faria com que mais rapidamente poderia ser implantado, e não em tanto tempo como 2 anos, que é o tempo que eles têm aí para fazer licitação, fazer o custo disso tudo e conseguir chamar todos os segurados para que façam seu cadastramento lá. Tomara que diminuam as fraudes, então. Com certeza. Olha, a Terezinha de São Paulo, ela diz, eu gostaria de saber se com 24 anos de contribuição e 42 anos de idade eu posso pedir aposentadoria proporcional. Quanto tempo? 42 24 anos de contribuição e 42 anos de idade. Não pode. A aposentadoria proporcional, no regime geral, ela acabou com a emenda constitucional número 20 de 98. Claro, ela continua existindo, mas a exigência que a emenda constitucional colocou para a obtenção desse benefício, que é você pagar 40%, eles acresceram 40% do tempo que você tinha em dezembro de 98, para poder conseguir a aposentadoria proporcional, que era aos 25 anos de contribuição e 48 anos de idade para a mulher, e 53 anos para o homem e 30 anos de contribuição. O que acontece? Esses segurados teriam que ter 48 anos e 53 anos, e além disso eles têm que pagar 40% do tempo que eles tinham, quer dizer, que faltava para completar em 98. Vamos supor que a segurada ela tem quanto? 25 anos hoje. 23, desculpa, a pergunta ficou aqui em cima. 24 anos de contribuição e 42 de idade. Então, 24 anos de contribuição, em 98, você tem que retroceder até 98, ver quanto tempo ela tinha. E o que faltava, vamos supor que faltasse 10 anos. Então, ela teria que acrescer 4 desses 10 que faltavam. Ela, além dos 10, teria que trabalhar mais 4. Então, quanto mais tempo a gente fica distante de 98, essa aposentadoria cai em desuso, porque ela preenche o requisito máximo para a aposentadoria total. Então, ela afasta o requisito da idade, porque a aposentadoria integral, no regime geral, ela não precisa ter a idade de 48 anos, nem o homem de 53. Não existe idade mínima para aposentadoria, basta você ter 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 para o homem. E no caso dela, ela vai completar os 30 anos de contribuição antes de completar esse pedágio de 40% que faltava lá em 98. O pedágio ficou maior
do que a própria aposentadoria integral. Muito bem, olha, o programa voou, hein? Hoje a gente recebeu a verdade. advogada Marta Geller. Muito obrigada, Marta. Foi um prazer. Até a próxima oportunidade. Até breve. Até Vamos breve. tirar mais dúvidas aí dos telespectadores. Bom, hoje o nosso tema foi Previdência Social, mas antes de encerrar o pronto atendimento, nós temos um alerta. Com o inverno, com o frio das últimas semanas, os bancos de sangue tiveram uma queda acentuada nas doações e estão com os estoques em níveis críticos. A Fundação ProSangue, que abastece mais de 100 instituições de saúde, precisa de doações. Para doar, basta estar saudável, evitar alimentos gordurosos e bebidas alcoólicas, ter entre 16 e 67 anos e pesar pelo menos 50 quilos. Entre no site prosangue.sp.gov.br e encontre o hemocentro mais próximo de sua casa. O Pronto Atendimento volta amanhã às 8h em ponto. Nosso tema será Direito de Família. Bom dia para você e até amanhã.